Olá, queridos alunos. Como prometido, vou fazer aqui agora uma aula de dúvidas, né, tirar algumas dúvidas que ficaram, para que a gente possa dar continuidade, entrando em ecologia, entrando em matéria nova, né? Então, selecionei aqui as dúvidas que apareceram, muitas dúvidas repetidas. Agora, o interessante foi que eu vi que vocês estudaram, estão de parabéns. Algumas dúvidas são pertinentes. Como eu já tinha dito a vocês, é uma matéria muito difícil, porque não é uma ciência exata, né? A gente está trabalhando com hipótese, então uma hipótese pode não ser uma verdade. Então, essas dúvidas são de grande interesse até para o entendimento da matéria. Beleza? Então, eu vou dividir aqui com vocês o material, para que a gente possa ver quais foram as dúvidas juntos. Tá lá. Primeira, está falando o seguinte: a hipótese dos autotróficos e heterotróficos só divergem quanto à forma de alimentação. Em ambas aparecem, primeiro, os anaeróbicos fermentadores. Então, essa pergunta da Daniela é o seguinte: como é que começa a hipótese autotrófica e heterotrófica? Uma vem depois da outra? Qual é a relação entre elas? O que vocês têm que entender é o seguinte: são duas hipóteses. Se são duas hipóteses, é porque não existe uma verdade. Então, se você considerar uma hipótese, você tem que desconsiderar a outra. Então, quando você pergunta isso, a hipótese dos autotróficos e heterotróficos só diverge quanto à forma de alimentação? Não. Se eu começar com heterotrófico, vai ser um heterotrófico fermentador, que a partir dessa fermentação eu vou liberar o CO2, que a partir do CO2 eu vou fazer a fotossíntese, que a partir da fotossíntese eu vou liberar o oxigênio, eu vou alterar a composição do ar atmosférico para depois vir os seres aeróbicos. Agora, se eu começo com a hipótese autotrófica, eu já começo liberando o oxigênio. Então, na verdade, o heterotrófico ele vai aparecer depois pela variabilidade genética, pela mutação, ele vai aparecer ao acaso. Beleza? Então, vamos separar uma coisa da outra. Se você considerou a hipótese autotrófica, você não vai considerar a hipótese heterotrófica. Então, não dá para falar que uma veio primeiro, a outra veio depois. São duas hipóteses diferentes. Beleza? Bactérias autotróficas, bactérias quimiolito-autotróficas. São bactérias que fazem quimiossíntese, não é fotossíntese, beleza? Vão pegar essa energia da matéria inorgânica e vão transformar ela em matéria orgânica, sem a necessidade de luz. Isso é quimiossíntese. Então, para o bom entendimento, vocês têm que separar uma coisa da outra. Tranquilo? Segunda dúvida. Relação entre Miller e teoria biogênica existe? Existe. Qual foi o objetivo do experimento de Miller? Foi provar o aparecimento do aminoácido na sopa orgânica, na sopa primordial. Então, eu peguei os compostos inorgânicos que eu tinha, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e a partir deles, eu construí um composto que tem um carbono no meio e tem 4 radicais. Entre esses radicais, eu tenho o radical amino e o radical ácido, o ácido carboxílico. Por isso que é um aminoácido. Então, Miller só quis provar que a partir da sopa primordial, eu conseguia construir aminoácido. A partir do aminoácido, eu construí a proteína. A partir da proteína, eu fui construindo as organelas das células, até formar uma célula. Mas lembra que eu falei para vocês? Esse divisor de água aí, ele é composto de milhões e milhões de anos. Beleza? Então, existe uma relação entre Miller e teoria biogênica? Existe. Se Miller está dizendo que a partir dessas substâncias químicas eu construí o primeiro aminoácido, para depois eu construir a primeira célula, isso é uma forma biogênica de pensar. Eu falei para vocês que era o único momento que você podia considerar a teoria biogênica, que é a formação do primeiro ser vivo a partir de substância química. Beleza? Agora, você não pode dizer que Miller quis provar a teoria biogênica, não é isso. Ele só quis provar o aparecimento do primeiro aminoácido. Tranquilo? Terceira dúvida.
De novo, vamos lá, seres autotróficos e heterotróficos. Aí a pergunta é, se eu começar pelos seres autotróficos, aí eu vou trocar a ordem? Vai aparecer primeiro um autotrófico, depois um heterotrófico? Sim. Se você parar para pensar, se eu estou dizendo que o primeiro ser vivo é autotrófico, e existe hoje em dia autotrófico e heterotrófico, então, de alguma forma, você vai ter que inverter. Então como é que vai aparecer o heterotrófico depois? A partir da variabilidade genética, a partir da formação, do aparecimento de seres diferentes, como sempre foi. Só que aí eu estou considerando o primeiro ser vivo como uma bactéria quimiolito autotrófica, como a gente já viu. Beleza? Quarta dúvida. Então, a segunda dúvida do Miller da teoria biogênica foi da Carolina. Carolina, não tem problema nenhum. Carolina, você pode mandar quantas dúvidas você quiser, beleza? Isso serve para todo mundo. Vocês têm que tirar dúvidas mesmo. Só peço para prestar atenção se a sua dúvida ela já não foi tirada antes, tá? Mas pode tirar quantas dúvidas quiser. A terceira dúvida foi do Tiago. Parabéns, Tiago, boa dúvida. A quarta dúvida é da Fernanda e da Mariana. Qual veio primeiro? De novo, hipótese autotrófica ou heterotrófica? Não veio primeiro. São hipóteses diferentes. Se você acredita em uma hipótese, você não pode acreditar na outra. É igual a história do vírus. Você vê na televisão um monte de gente falando, porque o vírus fica vivo tanto tempo, o vírus fica vivo nessa superfície tanto tempo. O vírus tem vida? Qual é a definição de um ser vivo? Ele tem que ter metabolismo próprio, o vírus não tem. E está todo mundo chamando o vírus de ser vivo, o coronavírus de ser vivo. Só que a gente sabe, a gente já viu isso, que tem duas teorias. Teoria celular e teoria molecular. Pela teoria celular, o vírus não é ser vivo, ele não tem célula. Pela teoria molecular, o vírus é ser vivo, ele tem DNA ou RNA. No caso do coronavírus, que é da família Coronaviridae, ele tem RNA. E aí, o que eu falo? Tem ou não tem? Não sei. Se você acreditar numa teoria, você não pode acreditar na outra. Então, está errado chamar vírus de ser vivo? Não, não está errado. Só que não é uma verdade absoluta. É igual aqui. Se você acredita na teoria autotrófica, na hipótese autotrófica, você não pode acreditar na heterotrófica. Só que a gente não está aqui para acreditar em uma e outra. Eu falei isso lá na primeira aula, isso não é uma crença. Eu só quero te mostrar quais são as teorias. Tranquilo? Lembra que eu falei para você na primeira aula. Eu estou tentando te ensinar uma coisa que ninguém nunca viu. Evolução, origem da vida, é tudo em cima de hipótese, de testagem, de comprovações que nem sempre chegam à verdade. Então, se você acredita em autotrófico, né, se a questão está te pedindo autotrófico, você não vai considerar a hipótese heterotrófica. Vai aparecer lá na frente o heterotrófico. Tá? Mas se começou com autotrófico, é com autotrófico. Então, não existe essa pergunta. Quem veio primeiro? Autotrófico ou heterotrófico? Se você considerar a hipótese autotrófico, são as bactérias quimiolito-autotróficas. Se você considerar o heterotrófico, são as bactérias, os coacervados e as bactérias fermentadoras que estavam na sopa orgânica. Qual foi o primeiro ser vivo considerado ser vivo? Coacervado. Provavelmente fermentador anaeróbico. Depois dele veio quem? Bactéria. Então, qual é o primeiro ser vivo que a gente conhece que pode ter aparecido? Era a bactéria. Ou era autotrófica ou heterotrófica. Ou é uma hipótese ou é outra. Não pode juntar as duas. Ninguém vai te perguntar isso numa prova. Quem apareceu primeiro? A hipótese autotrófica ou a hipótese heterotrófica? Não existe isso. Tá? Pode te perguntar assim. De acordo com a hipótese X, quem apareceu primeiro? Então, esse foi Fernando e Mariana. Agora, Daniele perguntou, a teoria de Oparin, né, é compatível à hipótese heterotrófica? Sim. Para Oparin, o que apareceu primeiro? A partir de substâncias inorgânicas simples, eu formei os primeiros seres vivos. Na verdade, as primeiras substâncias orgânicas mais complexas, para depois formar os primeiros seres vivos. Isso é hipótese o quê? Heterotrófica. Qual seria esse primeiro ser vivo? Ele estaria dentro da sopa orgânica. Se ele está dentro da sopa orgânica, eu vou ter o quê? Fermentador anaeróbico. Beleza? Então, a teoria de Oparin.
É compatível a hipótese heterotrófica? Sim, é compatível. Dúvida da Rafaela. Existe hipótese correta? Não, são hipóteses. Tranquilo? Ninguém estava lá para ver. E você tem duas hipóteses que têm um mínimo de sentido. Beleza? Existia CO2 na atmosfera primitiva? Ele não estava entre os 4 componentes da atmosfera primitiva. O problema é você definir o que é primitivo. Né? Os primeiros componentes foram aqueles que a gente viu. Gás amoníaco, vapor d'água, o gás metano, o hidrogênio, esses foram os primeiros. Agora, logo depois dos fermentadores, veio o gás carbônico. Então, dá para dizer que o CO2 estava ali na atmosfera primitiva? Também estava, mas não estava dentre os primeiros gases a aparecer. Você tem o gás metano, tem o gás amoníaco, tem o vapor d'água e tem o nitrogênio. Beleza? Essa foi a dúvida da Rafaela. Aí depois vem Miller, em seu experimento, e Oparin pensaram da mesma forma? Dúvida da Carolina. Sim, foi o que a gente chamou lá na primeira aula de origem da vida de evolução química. O que diz a evolução química? A evolução química diz que eu tenho o desenvolvimento do ser mais simples para o ser mais complexo, não é isso? Então, os dois pensaram da mesma forma. Os dois pensaram que das substâncias inorgânicas mais simples, eu evoluí para as substâncias orgânicas e seres mais complexos. Miller provou isso naquele experimento dele, que ele simulou a atmosfera primitiva produzindo aminoácido. Não é isso? E Oparin, a partir do momento que ele fala da evolução química, onde compostos menos complexos formaram compostos mais complexos, para depois formar célula, organela e célula. Beleza? Essa foi da Carolina. Agora a Beatriz, ela perguntou sobre algumas questões de prova, que tiveram mais alguns alunos que perguntaram, e que houve um cruzamento de gabarito aí que eu percebi. Tá? Lembra que tem lista 1, lista 2, lista 7, lista 8, e houve alguma confusão no gabarito aí. Então, a primeira pergunta dela é a seguinte. Na questão 2, fala de respiração aeróbica antes da fotossíntese. Isso está certo? Não. Primeiro eu tenho que ter fotossíntese, para depois eu ter respiração aeróbica. Lembra que na fotossíntese eu vou captar o CO2 e vou liberar o oxigênio. Se eu vou captar o CO2 e liberar o oxigênio, primeiro eu tenho que ter a fotossíntese para depois ter o oxigênio. Então, eu estou falando da lista 7, questão 2, o gabarito correto é letra C. Gabarito correto, letra C, que fala primeiro o indivíduo heterotrófico, depois sem oxigênio, depois heterotrófico com fermentação, depois fotossíntese e depois respiração celular aeróbica. Beleza? Então, dúvida pertinente, questão 2, lista 7, gabarito, letra C. Questão 3. Oparin defende que os primeiros seres vivos eram heterotróficos anaeróbicos, mas a questão fala o contrário. Estou na lista 7, questão 3, gabarito, letra C. Os primeiros seres vivos, a gente acabou de falar agora, eram heterotróficos e anaeróbicos. Então, corrige lá. Beleza? Lista 7, questão 3, o gabarito é letra C. Primeiro indivíduo é heterotrófico, anaeróbico, vai fazer fermentação, vai liberar CO2, para depois aparecer o fotossintético, para depois aparecer o oxigênio. Beleza? Questão 4. Por que o gabarito é C e não B? Porque o correto, estou falando de lista 7, é o gabarito letra B. O que diz o gabarito B? Primeira teoria, biogênica. Estava marcando sucessão ecológica. Sucessão ecológica a gente nem viu ainda. Sucessão ecológica é ecologia. Lá na frente da nossa próxima matéria. Tá? Então, você está certo. Beatriz, você está certo. Gabarito, letra B, teoria biogênica, biogênese. Tranquilo?
Então, essas foram as 3 questões da Beatriz. Tá de parabéns, dúvidas pertinentes, você está certinho nos 3 questionamentos. Beleza? Aí vem a Carolina e a Beatriz perguntando sobre a questão 1. A questão 1 o gabarito é D e não deveria ser letra C. Bom, vocês não falaram qual é a lista, tá? Se for a lista 7, o gabarito é letra B de bola, porque é a fermentação que vai liberar o CO2. Se for a lista 8, o gabarito é D de dado. A ordem é 2, 3 e 1. Deixa eu ver se eu estou com a questão aqui para mostrar para vocês. Se for a lista... se for a lista 7, a questão 1 vai ser B de bola, gás carbônico, né? Que eu vou ter, primeiro, o indivíduo fazendo fermentação, aí sim ele vai liberar o CO2, e a partir do momento que ele libera o CO2, eu tenho o gás carbônico na atmosfera. Se vocês estão perguntando da lista 8, aí a questão 1, a ordem certa vai ser 2, 3, 1. O que é 2, 3, 1? Primeiro 2 é aparecimento dos organismos heterotróficos, depois o 3, surgimento de organismos com capacidade de utilizar energia luminosa, que aí é a fotossíntese, e por último 1, aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera. Então, se for lista 8, gabarito letra D de dado, 2, 3, 1. Tranquilo? Volta lá e corrige. Beleza? Carolina e Beatriz. A última dúvida é do João Pedro. João Pedro perguntou se na questão 2 o correto não seria letra C. E o gabarito está marcando letra D. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, questão 2, eu estou considerando a lista 8. Isso? Não, a lista 8 não, a lista 7, perdão. Eu não sei qual é a lista que você está perguntando, João, mas eu acredito que seja a 7. Se for a 7, ele diz o seguinte: hoje admite-se que a primeira forma de vida da Terra tenha surgido em lagos da Terra primitiva. E blá, 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 tem um contexto lá no enunciado. Aí ele pede a ordem dos seres que foram aparecendo na atmosfera, ou no planeta Terra, os gases da atmosfera, ou os seres que foram aparecendo. Então, o gabarito é a letra C, que diz que o primeiro C era heterotrófico, 2, sem oxigênio, a atmosfera não tinha oxigênio, 3, heterotrófico, fermentador, primeiro ser vivo, depois aparecimento da fotossíntese, aí depois da fotossíntese, respiração aeróbica. Então, João Pedro, se você está se referindo à lista 7, então o gabarito certo é letra C. Beleza? Você acertou a questão, é isso mesmo. E todo mundo, por favor, vai lá e vê se acertou que o gabarito. A questão 2 da lista 7 é letra C. Tranquilo? E, para terminar, não tem nada a ver com a matéria, a Mariana perguntou da evolução dos testes. Bom, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram, quando entrou a quarentena, estava no finalzinho do período de testes, né? Então, alguns professores nem receberam seus testes, a escola ficou fechada. Eu recebi do primeiro ano, mas não recebi do segundo. Então, a escola já está organizando isso, já está pedindo para os professores irem buscar seus testes em horários determinados. Nós vamos corrigir esses testes e vocês vão receber essas notas. Podem ficar tranquilos que vocês vão receber essas notas e não vai demorar muito, não. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Eu espero que não tenha ficado mais dúvida. Se aparecer alguma dúvida, volta lá nos outros materiais, que provavelmente eu já tirei essas dúvidas, tá? Mas,
Se ainda não ficou alguma coisa clara, me pergunta de novo, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Eu espero, essa semana a gente vai passar mais os exercícios ainda, no Google Forms, tá? Pedido da escola, então as próximas atividades vão ser no Google Forms, essa semana agora, e depois a gente já entra em matéria nova, em ecologia. Vamos entrar num assunto agora que é mais cotidiano, é mais interessante até para alguns, né? Que é a ecologia. Beleza? Então é isso aí. Bom estudo.